Olá pessoal, eu sou Danilo Mesquita e você está na Lixeira. Hoje nós inauguraremos o nosso novo quadro Na Lixeira Podcast. E o nosso primeiro tema é a bagagem dos outros. O tema de hoje foi escolhido com base num ponto que eu considero importante na nossa vida como pessoas, como cidadãos. Mas antes de você entender essa importância, a gente vai conversar sobre alguns pontos ao longo desse nosso podcast que eu prometo a você. Será curto, breve, simples, porém reflexivo. A bagagem dos outros, tema de hoje. O nosso primeiro tema é entender o que é bagagem. Que bagagem é essa que eu estou me referindo? A bagagem na qual eu me refiro não é aquele objeto, a mala, né, que a gente usa ou vê pessoas usando quando elas estão viajando ou vão viajar ou pretendem simplesmente visitar alguém. A bagagem a qual me refiro aqui, ela tem a sua origem francesa, né, bagage, que também tem esse significado de objeto, sacola, mala. Porém, ela também tem o sentido de ser uma coisa, além de concreto, abstrato. Quando nós falamos de bagagem, nós também estamos nos referindo àquilo que a pessoa traz com ela, além de coisas materiais, além de coisas concretas, coisas abstratas, como seus sentimentos, suas experiências na vida, seus sentimentos tanto felizes, alegres, como tristes, né, batalhadores. Esse sentido, né, da bagagem é a qual eu trago para a nossa conversa de hoje. Eu já trabalhei no ramo de hotelaria, né, de turismo, e como faz parte desse ramo as pessoas, né, logicamente, estarem viajando, nós que estamos recebendo pessoas de fora, independente, né, se são do nosso país ou não, do nosso estado ou não, da nossa cidade ou não, nós temos o dever de cuidar não só da recepção dessa pessoa, como da sua bagagem, da sua mala. E é interessante você associar a mala, o objeto concreto, com o termo abstrato, aquilo que ela traz com ela, a sua história. Cada um de nós temos a nossa bagagem e a construímos a partir do momento que nós nascemos. A partir daquele momento que nós nascemos, nós começamos a construir nossa bagagem, nós começamos a juntar experiências que vão definir nossa personalidade ao longo da vida, né? E levaremos ela e passaremos ela para outras pessoas. Então, quando eu me refiro à bagagem do outros, né? A bagagem de outras pessoas, aqui eu me refiro a esse termo abstrato que traz essa ideia de experiência, a vivência que a pessoa tem. Eu, como professor, estudo muito esse termo de respeitar a bagagem dos alunos, algo que eu sempre valorizei e sempre valorizo e procuro sempre passar para outros profissionais que acabam tendo contato comigo. Respeitar o aluno, ouvir aquilo que ele tem a dizer, uma história que ele conta da casa dele, da vida dele. Assim também, quando a gente encontra uma pessoa na rua, né, a importância de ouvir e respeitar essa bagagem pode ser um ponto divisor de nossas vidas. E quando eu falo nesse ponto divisor, eu me refiro que nós temos a nossa própria bagagem e vamos levar para outras pessoas, como amigos, familiares, experiências, né, vivências nossas. Assim como outras pessoas irão também falar conosco a respeito de suas bagagens, a respeito de suas vivências. Isso transforma tudo esse amparato que nós podemos chamar de vida, né? Essa vida complexa, conectada em muitas histórias e muitas bagagens. O nosso podcast, ele tem esse assunto como o primeiro ponto de partida,
devido ao fato do, como eu acabei de falar, da minha valorização que eu dou às bagagens de outras pessoas. No dia a dia é comum encontrar pessoas desconhecidas que acabam contando um pouquinho de sua história, acabam contando um pouquinho da sua experiência. E ali não é uma informação inútil na qual eu posso desconsiderar, virar as costas, seguir minha vida. Muito pelo contrário, dali pode surgir uma história muito interessante. Então é natural que essa vivência, aquilo que a pessoa traz e ela conta para nós, nos traga sabedoria, nos traga conselhos, exemplos de vida, né, que foram por um caminho e deram errado, na qual nós podemos aprender e levar para a vida inteira, além de passar para outras pessoas. É interessante também, no ponto da literatura, quando nós lemos, é natural que o autor ele coloque um pouco da sua vida, né, de conselhos, daquilo que ele acredita em seus livros, né? E ali nós também temos um pouquinho da bagagem desses autores que nos ensinam a ser melhor, né? Nos ensinam como nós podemos aprender e melhorar de forma pessoal. Então, pessoal, é isso que nós devemos ter em mente. Essa valorização e esse respeito. Infelizmente, hoje, muita dessa nova geração desvaloriza a bagagem, a história, a vivência de outras pessoas, seja ela um familiar ou não. Quando eu vejo muitos adolescentes destratando, desmerecendo outras pessoas mais velhas, por simplesmente ela querer conversar, uma pessoa mais velha vem, quer conversar, quer falar alguma coisa, e quando eu vejo um jovem, geralmente são jovens, né? Quando eu os vejo desmerecendo, rindo, virando as costas, eu me sinto mal e eu vou lá e faço totalmente diferente. Como eu falei, cada pessoa tem uma vivência, tem uma vida, tem uma experiência diferente da nossa e que, através de uma conversa, podemos ter aí um grande aprendizado. Então, não só ouça o que outros dirão, mas demonstre o real interesse. Demonstre que você realmente quer ouvi-lo, quer conversar. Respeite a bagagem de cada um. Assim como você também gostaria que as pessoas respeitassem a sua ideia, a sua história ou o seu sonho. Valorize e respeite a bagagem de outros. Esse, como eu digo, é o motivo de iniciarmos esse podcast e ter o podcast de uma forma mais regular. Porque conforme eu, Danilo Mesquita, converso com outras pessoas, dessas conversas surgem diversos assuntos que outras pessoas também podem ter a mesma vontade de conversar ou discutir. Então, fica aí esse meu conselho no nosso primeiro podcast. Respeite a bagagem de outros, a bagagem do outro, a sua bagagem também, respeite a sua história, a sua cultura. Deixa o seu like aí se você gostou, ou se não gostou também, deixa o seu dislike, isso aí fica por sua conta. Deixa um comentário. Se quiser sugerir algum tema, fica à vontade. Eu agradeço a sua atenção, ter ficado até o final. Um grande abraço. E mais uma vez eu sou Danilo Mesquita. Se você ouviu ao fundo uma vozinha de criança, meu filhão aqui, que está sempre comigo. E você está na lixeira.